Vamos abrir o Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Como é que vamos ficar de pé? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Podemos sentar. É sobre a questão da retórica. A retórica, ela pode ser dividida em três hipóteses de retórica conveniente. Muito embora uma seja inconveniente. A primeira, que é a manipulação. A manipulação é uma forma de falar que manipula uma suposta verdade até que aquilo que não é verdadeiro se torne verdade e depois seja seguido como verdade e fique na mente da pessoa como se verdade fosse. A segunda é a arte do bem dizer, que Obi ensinou isso, dizer bem. E a terceira é de Aristóteles, que ensinava que a verdade, a retórica, é uma argumentação que leva a pessoa a pensar, a deduzir e então chegar ao conhecimento da verdade ou daquilo que foi anunciado, que se é verdadeiro ou falso, para que a pessoa possa chegar a uma conclusão. De forma que conhecer é uma coisa comum. Conhecer é um modo de ser, do ser que está no mundo. Todo mundo tem um modo de ser. Esse modo de ser representa muito aquele modo de conhecer. Conhecer é isso. Conhecer é um modo de ser. Muito bem. E C.S. Lewis, a Dilma veio? Não veio? Lewis, parece francês, mas ele dizia o seguinte, que o que nós temos que estar preparado, aberto, de forma justa, para aquilo que nós lemos, ouvimos, para que possamos fazer uma boa dedução. Bom, partindo disso, você vai olhar para o texto, e vai olhar para os discípulos, e vai dar uma olhada naquele pessoal todo que estava em volta de Jesus, e como é que eles estavam para receber aquela mensagem, essa mensagem do conhecimento, da possibilidade do conhecimento, do que é que significa conhecer. A primeira coisa que você vai dizer na sua mente é que Jesus é a verdade. Eu sei disso, todo mundo sabe, ele mesmo disse, né? Mas quando Jesus está ali dizendo, não está implícito somente aquilo que ele descreve de si mesmo como a verdade, como ensinou Tertuliano, é um dos pais da igreja, no princípio, ainda na Idade Média. Jesus descreve-se a si mesmo como Deus, como eterno, como verbo divino. Mas como ele está ali ensinando, dizendo que, olha, vocês precisam conhecer a verdade, e isso você percebe que depende também, como leu a nossa missionária, de você permanecer ouvindo o Evangelho, estudando a palavra e, digamos, e amando os irmãos. De uma forma prática, para entender como você permanecer na palavra. Como é que se permanece na palavra se não for lendo, estudando, meditando e amando os irmãos? É impossível permanecer faltando uma dessas coisas. Lendo e meditando, se não amar os irmãos, fica incompleto. Se amar os irmãos, mas não ler e meditar, também fica incompleto. Muito bem. Então Jesus diz, olha, conhecereis a verdade. Esse conhecer é saber o que é, se aquilo que foi dito é justo, se aquilo que foi dito é
verdadeiro corresponde a uma realidade, corresponde aos princípios ensinados sobre verdade desde a antiguidade, ou aquilo que em si mesmo é verdadeiro. Porque a questão de saber se o ser é verdadeiro já vem também não dos pais da igreja, mas dos pré-socráticos, Parmênides. Então dizia que o ser é, vírgula, o não ser não é. Essa é a verdade absoluta. Então o ser é a verdade. Essa é a conclusão muito antiga, que o ser é a verdade, porque nele não há nenhuma contradição. Então ele é a verdade. Então quando Jesus fala para o povo, para os discípulos e para os seus admiradores, seus ouvintes, então ele diz o seguinte: olha, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E você pergunta do quê? Não, para os judeus precisava haver libertação em várias áreas. A primeira, se nós quisermos considerar a primeira, qualquer uma delas poderia ser a primeira, mas vamos então numerar agora. A primeira seria então compreender o espírito da lei, no qual eles incorreram no pecado grave do apedrejamento. Olha o que eu estou dizendo, pecado grave, que estava escrito na lei, mas era pecado o apedrejamento. Por isso que Jesus veio e não consentiu nessa prática da lei. Então disse: olha, vocês precisam conhecer a verdade, e ela vos libertará desse espírito da violência religiosa que está em moda em nossos tempos. Não é? Às vezes nós olhamos a guerra dos palestinos, a guerra dos judeus contra os palestinos, Hamas, etc. E nós tomamos sempre um partido pró-Israel. Eu não. Eu tomo uma posição de verdade para os dois lados, como escrevi no artigo, vocês poderão ler. E não tomar um partido. Uma das coisas que eles também precisavam se libertar é da questão da habitação de Deus no templo. Se você ler o Antigo Testamento, você vai achar alguns lugares que diz assim: a casa de Deus, a habitação de Deus. Já leram, não? Como é que Deus pode habitar? Porque seria um lugar que ele morava, teria um endereço. Então isso também, eles precisavam se libertar disso. Por isso que Paulo depois disse: a habitação do Espírito sois vós. Por isso que o Evangelho de João diz que o Verbo se fez carne e fez tabernáculo conosco, morar conosco. Então isso também eles precisavam se libertar. Eles precisavam se libertar de várias situações nas quais eles se envolveram teologicamente e fizeram um vínculo profundo com aquela interpretação, inclusive a interpretação de rodapé, o que ocorre também em nosso tempo. Bíblia Scofield, ela aprisiona a mente num conceito pré-milenista, entendeu? Como única hipótese bíblica sobre essa escatologia. É uma prisão também. Então eles precisavam ser libertos. E eles ficaram pensando: olha, mas nós não somos escravos de ninguém. Eles achavam assim: ó, nós somos descendência de Abraão. Então eles precisavam se libertar da pseudo-falsa liberdade. Eles achavam que eram livres só porque eram descendentes de Abraão. Jesus disse: olha, bem sei que sois descendência de Abraão, mas eles eram escravos da violência. Então Jesus disse também, essa questão da libertação do conhecimento, era conhecer a verdade da filiação divina, ou da adoção. Então eles teriam que ser livres da falsa ideia da paternidade abraâmica, da qual fluía a filiação divina e eterna, ou como sendo filho de Abraão, seriam então filhos de Deus, e por isso estava tudo acertado. Não estava.
Por quê? Porque no íntimo eles continuavam adeptos, filhos da violência e filhos da mentira, que era o mentiroso, que era o diabo. Então Jesus depois chega a dizer isso para eles. Então esta libertação também é para nós hoje. Nós precisamos ser libertos. E nós ficamos pensando, libertos do quê? De muitas coisas que a religião criou para nós. A religiosidade impôs muitas coisas. E nós precisamos ser livres delas. Ser libertos. João Hus, quando pregou sobre a liberdade, ele pregou literalmente, ele falou sobre e sereis livres. Ele foi preso. Veja que coisa. Ele pregou sobre a liberdade e foi preso. E depois queimado na fogueira. E a liberdade, então, é algo que as pessoas procuram. O sentimento de ser livre. Livre para servir. E Paulo, então, cria um grande paradoxo, que é: eu sou livre, mas sou escravo. Não é uma coisa paradoxal a liberdade? Porque ela tem aí um sentido, parece que se contradiz. É livre e escravo ao mesmo tempo. Que essa é a proposta de Jesus, para que as pessoas se entregassem livremente a uma escravidão, entre aspas. O escravo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta. E a verdade, dentro da cultura mais antiga, se dizia que havia a planície da Aletheia e a planície do Leto. Porque a verdade, na verdade, ela é formada de uma palavra que significa esquecimento, mas quando se coloca o prefixo alfa antes dela, ela fica aletão. Fica verdade. Mas leto é engano. E aleto é verdade. Então, a grande luta que as pessoas enfrentam é entre a verdade e o engano. E o mito conta que existia então o prado da Aletheia, onde as pessoas bebiam daquela água, ou então o leito da Aletheia. Mas havia também o leito do Leto. E entre eles havia então a condição de esquecer, que era a memória, esquecer as coisas, amnésia. Mas tem a amnésia. As pessoas tinham que se lembrar do que bebeu a respeito da verdade. E não é isso que nós fazemos? Estamos sempre procurando se recordar dos ensinos dos pais, ou como disse C.S. Lewis, né? Que devemos ler com a mente aberta, para que a leitura possa colar no nosso espírito, na nossa alma, no nosso entendimento. Quando eles olhavam para Jesus, ali estava o prado, o leito, a planície da Aletheia. Mas eles tinham uma tendência para o esquecimento, para a amnésia. E se esqueciam das verdades. Você vê, a grande nação americana, ela sempre aprendeu a verdade através dos seus fundadores, desde George Washington, desde Abraham Lincoln, são os pais da nação, né? Nasceram, Abraham Lincoln era metodista, e vários outros protestantes, Quark, Batista, e presbiteriano, etc. Eles nasceram ouvindo a verdade. Mas muitos daqueles cristãos eram fundamentalistas. E no sul se desenvolveu a escravidão. E uma escravidão com raízes bíblicas. Acrescentada às raízes bíblicas, a tradição e o ódio do homem contra o seu próximo, e o desejo de dominar e de se enriquecer
através do trabalho escravo. Então escravizados nele. Se você leu o livro, ou então o livro é Sometime, que é o tempo de verão, mas traduzido para o nosso português, o pessoal traduziram o filme que o sol é para todos. Acho que é uma boa versão, não é uma tradução, mas uma boa versão. Um filme interessante, onde mostra que houve um crime, estupro, mas logo se recriminou o negro. Ele ia ser enforcado, inocente. Ele termina fugindo, correndo, eles matam ele, porque eles sabem que não vai haver justiça. E eles vão na igreja, ele assiste os cultos, eles leem a Bíblia, mas não faz a hermenêutica, faz a hermenêutica do ódio. Então um comentarista diz assim, que naquele tempo, a memória do tempo se vai. E quando a memória do tempo se vai, é o lepro, o esquecimento, e as pessoas deixam de viver a verdade. Isso acontece todo dia. Nós somos vítimas dessas coisas. Nós temos uma tendência para esquecer. Por isso que Lutero, de certa maneira, acertou. Somos santos e pecadores. Por quê? A amnésia funciona. Precisamos estar sempre atentos para não esquecer a verdade. Então, aletheia, não esquecer. Aletheia, então, é o que? Desvelamento. Tira a sombra. Tira, e você passa a ver a verdade. Quando a pessoa enxerga a verdade, então ela é liberta. Conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Tanto a verdade essencial, a verdade absoluta, que é Jesus Cristo, como toda a derivação dessa verdade, que é aquilo do cotidiano que se vive no dia a dia, entre o é e o não, entre o ser e o não ser, entre escolhas, entre liberdade de escolher e na caminhada. Por isso que nós, quando lemos algum ensinamento da palavra, quer seja até como o sonho que a pessoa contou também, por ouvir aqui hoje, do nosso sonho, que disse o Felipe na abertura, a qualidade, a essência, aonde está a verdade. Por isso que o sonho é alguma coisa para se apurar, antes de considerá-lo como uma doutrina para se viver. Você tem que analisar o sonho, fazer raciocínio sobre o sonho. Por isso que a Bíblia diz, quem sonha, conta apenas como sonho. Então do sonho, às vezes 10% do sonho é nada. Talvez 1% do sonho tenha alguma importância. 99% do sonho não tem verdade. É um vácuo. São coisas que não tem ligação com outra, que não vale a pena ficar pensando nele. Mas tem o sonho, que sonha acordado. Tem o sonho dos planos. Tem todas essas coisas, das quais você examina, você investiga para achar a verdade, porque também que vale achar a justiça. Toda coisa tem que ser justa para ser verdadeira. E toda coisa justa é por si mesmo uma verdade. E toda injustiça é em si mesmo uma mentira. Então, conhecereis a verdade. Então Jesus estava dizendo, não só de conhecer a pessoa dele, mas de conhecer os ensinos. Sobre o sábado, eles eram escravos do sábado, da letra. Por isso que Paulo chega à conclusão que a letra mata. Há um escritor que chama Hermann Hesse, alemão, nascido em 1898, morreu em 1963. Hoje ia fazer o exército em 1964. Então ele, filho de pastor protestante, ele então vai buscar a verdade, mas não acha.
Veja, irmão, ele estava dentro da igreja, filho do pastor protestante, mas não conseguia achar a verdade. Então o pai dele queria que ele fosse ser pastor. E ele não aceitou e fugiu para a Suíça. Começou a escrever, escreveu e se envolveu com outros pensamentos. Depois foi para a Índia e escreveu Siddhartha. Seria um discípulo de Buda. E ele começou a refletir, procurando nele essa liberdade da alma, procurando então o Atman, que era a alma. E buscava naquela interiorização do eu, naquela contemplação quase absoluta, naquela maneira de adorar que vocês conhecem, da yoga, etc., que não era nem propriamente uma religião o budismo. Não era propriamente uma religião. Então, depois que as pessoas deram uma religião, era uma filosofia indiana. E eles começaram a procurar, e encontrou o Buda, e não viu ninguém mais meio, e diz os teólogos que não existia naquele período ninguém mais meio do que Buda. E que Siddhartha, que era um discípulo, foi um dos primeiros, de tão meigo, que ele olhava e dizia: olha aqui, refletia nele uma luz, e ele buscando a verdade, e termina não encontrando. Nem nos ensinos não encontra. Ele teria que se encontrar exatamente com Cristo, mas ele não vai mais em busca. Então veja, irmãos, como essa possibilidade do conhecimento é um tesouro posto diante de nós, de conhecer a Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade. Então ele é a verdade em termos absolutos, porque Jesus responde então aquilo que foi discutido com Platão. Diz: o que era a verdade? Ela é relativa ou ela é absoluta? Então Simes, que discutia com Platão, dizia: não, ela é relativa, depende de cada um de nós, porque essa é a teoria do sofista e também da retórica da Letéia. Era um leigo, um rio. Jesus disse: eu sou a água viva, que vai dar essa condição do conhecimento. E esse conhecimento de Jesus, ele é muito metafísico. Ele é do campo da mística, porque não pode ser provado empiricamente. Você não vai tocar na verdade, você não vai olhar a verdade, dimensioná-la, mas você vai senti-la, percebê-la, porque esta união com Cristo é mística. Não é a mística dos místicos, mas ela não é conhecida através da razão. Mas depois você vai pensar sobre esse conhecimento, vai raciocinar sobre ele. Como disse então Francis Schaeffer, a nossa fé não começa pela razão, começa pela fé, a nossa vida cristã. Mas depois ela entra pela razão. Senão ela se perde. Se deixar a razão, tudo fica perdido e pode virar um misticismo. Então o conhecimento da verdade, ele é o tesouro mais importante. O ouro é Jesus. Conhecereis a verdade. Ele é o ouro do conhecimento. Não é o ouro do templo, nem da arca. Não é? Aquela explicação que o ouro, que é Deus, abraça a arca, que é humano, ela é um pouco, uma teologia um pouco pobre. Então Jesus é o ouro do conhecimento. Ele é a verdade. Então quando eles estavam ali olhando Jesus, ouvindo Jesus, eles estavam olhando, observando Jesus, e ficavam assim, não com o espírito aberto, para poder receber as impressões. É como se você lê um livro, por exemplo.
C.S. Lewis diz o seguinte: quando você está lendo um livro, preste atenção quando você lê um livro. Você lê com pressa de acabar, portanto você vai guardar pouquíssima coisa do livro. Você vai ler apenas para descobrir o segredo do final, do enredo, da história que ele propõe. É um segredo que você quer descobrir, você vai nas últimas páginas, vê o segredo e despreza o livro. Você não vai ter conhecimento. Você vai muito rápido para você pensar que vai adquirir conhecimento. Você está muito rápido. É preciso ler de forma mais de ódio, da insídia, da contenda, da violência. Pelo contrário, disse: eu sou o caminho, a fonte da água viva. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E como então as pessoas adquirem ou buscam esse conhecimento, essa verdade, e algo tem, essa verdade, ela é como a semente da eustasia, da adoção de filhos, em que germina e proporciona um crescimento na mesma direção da maturidade de Cristo. Por isso que é importante essa questão do conhecimento da verdade. E por isso que as pessoas ficam, às vezes lutam, e alguns ficam desanimados com referência à vida cristã, que tem um começo, tem um meio, mas parece que não tem o término, o fim. Ela nunca chega. Esse nunca chegar, que é o agora não da realidade bíblica na vida, das realidades, das virtudes, né, e da verdade, ela é sempre um ainda não. Você tem que, é ali que você tem que ter cuidado e refletir e olhar a sua volta e sobre si mesmo, para averiguar em que medida você alcançou essa verdade. Você já fez isso? Geralmente as pessoas fazem isso. E às vezes as pessoas não fazem isso com medo da arrogância. Você não precisa ter medo. Você às vezes tem que dar uma olhada para ver se você está indo bem. E você descobre, sempre descobre que não está indo muito bem. É uma boa descoberta, não está indo muito bem. É uma péssima descoberta quando você pensa que está indo muito bem. A grande descoberta no conhecimento da verdade é saber que não está indo muito bem. Mas esse não está indo muito bem não é para deixar você deprimido, angustiado. Porque Jesus, sabendo disso, disse: não fiqueis angustiados. Credes em Deus, crede também em mim. Por quê? Porque Jesus trabalha com esse ainda não da nossa existência em direção à maturidade. Jesus está presente nisso. Ele tem interesse nesse ainda não, porque esse ainda não é a realidade da natureza humana. Ainda não é nosso, não é de Cristo. Nele é a plenitude, nós a realidade. Então esse leito, esse prado da Aletheia, que está na nossa memória, de um passado distante, porque quando você lê a palavra, ou lê todos os livros possíveis e interessantes, você se alimenta do prado da Aletheia. Mas o leto está sempre perto, muito perto. É sempre necessário colocar o prefixo para o leto se transformar na Aletheia, para que eu engano. Por isso que só existe uma discrepância profunda e irreconciliável entre Aletheia e leto. É no uno. Por isso que Parmênides dizia: o ser é, o não ser não é. Ali não há contraditório. Mas em todas as outras coisas que você aprende, a Aletheia está ali e o letos bem ali. É sempre interessante, é necessário colocar o prefixo da negação no engano, para se transformar na Aletheia, porque está sempre ali.
religião muito mais, não vamos dizer da política e da sociedade, que é um leve quase que completo, cheio da retórica falsa. Por isso que Platão ridicularizava os sofistas, porque os sofistas eram os advogados daquele tempo. Nada contra advogado, eu fiz até o segundo ano de direito.